Senhor Deus, Pai, usa-me mais uma vez, Senhor. Fale, Pai, através da minha vida. Pai, que eu traga a revelação do Senhor, Pai. Que eu não venha matar a fé de ninguém, Pai, mas que eu possa trazer, Pai, uma palavra de Ti. Pai, que o Senhor fortaleça meus irmãos, rasgue os véus, Pai, dos seus ouvidos e dos seus olhos, Pai. E que o Senhor, Pai, permita que as pessoas possam ver, Pai, quão digno e profundo Tu és, Pai. E que o Senhor já deixou a mensagem pra gente aqui, Pai, nas Suas palavras, nas Suas escrituras, Pai. Porque se está aqui, o Senhor permitiu que chegasse até aqui, Pai. Independente se teve alguma modificação, que as pessoas ainda creem, duvidam da Tua palavra, Pai. Mas eu creio, Senhor Deus, que se existe algo, porque a permissão é Tua. O Senhor é o Deus que faz. Usa-me mais uma vez, Pai, para transbordar sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu não sou ninguém, Pai. Eu não sou merecedor de nada, Pai. Mas por Ti eu sou, pela Tua graça, Senhor. Nós não procuramos juntar coisas desse mundo, Pai, mas juntar no reino de Deus. Então, Pai, que me use profundamente para poder falar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Me dê o discernimento necessário, Pai, para eu poder revelar as coisas. Eis-me aqui, Pai. Tu és o único, Pai. Tu és o único, Senhor. Então, hoje eu vou falar um pouco aqui vou passear um pouquinho na Bíblia, Gênesis, Mateus e Romanos. E isso eu vou falar um pouco da palavra, do nosso Pai, porque eu acho que é muito importante a gente ter o entendimento correto, o ensinamento correto, né? Da parte. Sempre exaltar, tomou pois Deus o único, hoje eu vou explicar um pouco porque Deus só teve mãe nessa terra, não teve pai terreno. Ele poderia ter tido um pai terreno, mas os planos de Deus, tudo tem um sentido, tudo é justo, né? O que o Senhor fala conosco. Então foi assim, né? E plantou o Senhor, Gênesis 2, tá? Vai estar no 2 e no 3, o que eu vou falar aqui, o início, né? E plantou o Senhor um jardim no Éden e na direção do Oriente, e pôs nele o homem que ali havia formado. Do solo fez o Senhor brotar todas as árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio e tudo. Aí no 15 aqui Deus continuou. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que comer dela, comereis, certamente morrerás. Deus nunca proibiu de comer da árvore da vida, tá vendo? Mas proibiu de comer da árvore do bem e do mal. E se você for ler tudo aqui, Deus nunca deu ordem para a mulher, nunca, para não comer. Aí, vamos lá para frente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só. Podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocarás nele, para que não morrerás. Deus falou, mas não foi com ela, foi com Adão.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe do que ele tem, que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A mulher foi enganada, ela achou que ele ia ficar mais parecida com Deus. Sabe? Ela não almejou aquilo, ela não sonhou com aquilo, mas ela foi enganada que ela, poxa, Deus é tão bom, eu quero ser parecido com Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E ela não perguntou ao seu marido e nem falou que fruto que era. Chegou para o marido e deu também ao marido, e ele comeu. Não falou que fruto que era. Abriram-se então os olhos de ambos. Olha só depois que o homem comeu, que abriu o olho dos dois. Olha só. Está na palavra, gente, pelo amor de Deus. E percebendo que estavam nus, cozeram com folha de figueira e fizeram cintas para si, se esconderam de Deus, tudo. Então, assim, olha só. Deus, ele tem um plano conosco e ele deu a ordem para o homem. Então, o pecado entrou na terra através do homem. Para você pegar isso mais, olha só. A mulher, para Deus mostrar que ela é santa, ela tem um selo, ela tem a virgindade. O homem é virgem. Mas quem prova que ele é virgem? Nada prova que ele é virgem. Então, a mulher tem esse selo porque ela não foi corrompida. Por que Satanás apressa tanto para a sexualidade cedo? Para a mulher entrar em pecado. Para tirar a pureza da mulher. Por que a mulher transforma... Na Bíblia fala que a mulher transforma o lar, é auxiliadora, cuida do homem. Então, olha só como que, tirando a pureza cedo, tudo se corrompe. A mulher se sente usada, a mulher se sente subjugada, a mulher se sente desmerecida, porque ela acha que o homem procura ela só pelo sexo. Mas foi porque ela foi corrompida por um homem que também está em pecado. Vive em pecado. O homem é pecado constante. A mulher não. Então, assim, claro que vem depois, né, outras coisas que a Bíblia foi nos ensinando, as maldições hereditárias e demais coisas que entram no nosso ser. Então, assim, e as nossas escolhas, né? Então você vê aqui que Deus já falou, por isso que acontece tantas coisas. E o inimigo quer que a gente não acredite nessas coisas exatamente para ele continuar atuando. Ele continuar atuando da maneira que ele julga ser a correta. E dilubriando o ser humano. O irmão, a irmã, ninguém acredita. E fica aí sofrendo os percalços. Então, assim, depois que tudo isso aconteceu, vamos lá em Mateus, né? E falar um pouco da relação à ansiedade. Aí a gente vai lá em Mateus 33 e vê. Buscai, pois, primeiro o lugar do reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia e o seu próprio mal. Então, assim, a mulher, ela foi cuidada pelo Senhor. Não estou também colocando a mulher numa hipergraça, não, tá? Mas, olha só, Deus falou que ele é justo. Nosso Deus, ele é justo. Então, por isso, esse versículo eu quero falar o quê? Que o pecado entrou no mundo através do homem. A mulher continua ainda santificada, né? Pelo Senhor, que ainda tem algo para mostrar que a mulher é pura e o homem não é. E aqui fala: buscai primeiro os reinos dos céus e a sua justiça. Porque o nosso Deus é justo. O nosso Deus não faz nada para poder nos humilhar, nos diminuir. Deus não nos maltrata. É tanto quanto a gente vê um irmão acontecer algo. Quem machuca o próximo é o homem. Deus não machuca ninguém. Você não vê ninguém falando, Jesus me machucou. É sempre alguém que vai e faz algo contra a sua vida. Olha só como isso é muito forte. E a gente deposita muita coisa em Cristo. Por que Cristo deixa isso acontecer? Porque lá, vamos lá, aí a gente vem em Romanos 12, 2.
Trabalhar pela renovação da tua mente. Aqui, ó, 12:2. E não vos conformeis com este século, não se conformais com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, assim, a gente tem que trabalhar, cara, pela essa renovação nossa, da nossa mente, para a gente poder ver, porque o mundo jaz no maligno. Então ele quer que você não acredite, que você não veja os acessos, as coisas que ele tem, que o Senhor tem preparado. Então ele não quer que nem que você tenha revelação na palavra. Então, assim, você imagina só, você não ter uma revelação, a revelação na palavra do Senhor, é o que o Satanás quer, o inimigo. Porque o diabo, gente, ele não tem nenhuma honra, que ele não tem nenhum nome dele citado na Bíblia. Se você pegar todas as palavras que são consideradas pelo diabo, a nomenclatura de diabo, Lúcifer, Satanás, todas essas palavras, em hebraico, se você for procurar, é acusador, inimigo, orgulho. Então, assim, tudo isso, gente, o nosso inimigo, ele não tem honra, porque ele não é merecido, ele não merece nem ter o nome dele citado na palavra, na Bíblia, de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Então, assim, o nosso Senhor, ele faz todas as coisas para a gente ter um entendimento melhor da palavra. Só que, infelizmente, a gente fica com a mente muito travada pelo que os homens vão falando. Só que na Bíblia Deus fala para a gente tomar cuidado. Fala dos profetas, fala das pregações, fala de quem fala do evangelho. Eu vou até confirmar nisso aqui, ó. Cuidado com o evangelho que a gente escuta. Lá em Gálatas 1, Gálatas 1:8. 1:8. Mas, ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Anatema é amaldiçoado. Assim como dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, o que é mais importante? Ser servo de Deus ou servo de homens? Deus tem um chamado, gente, para todos nós, para que a sua justiça se cumpra. Tá vendo essas coisas que estão acontecendo pelo mundo? É os fins dos tempos. Porque o Senhor nosso é justo, Ele está dando tempo. Pastores estão brigando. Cara, a justiça de Deus, Ele está cansado de um falso evangelho. Está cansado de uma falsa palavra. Então a gente não pode se amaldar nesse mundo. Porque tanto em Romanos, ele já fala para a gente trabalhar pela renovação. Em Gálatas ele fala, seja amaldiçoado alguém que pregar um evangelho diferente desse. Então, assim, você pensa só, que Deus tem um plano perfeito. Deus fez tudo para conduzir para a volta de Jesus. E as pessoas ainda não querem fazer o que é o correto. Então, assim, olha só como que ele é justo. Ele botou um selo de virgindade, um selo de pureza na mulher, né? Mandou que a gente não ande ansioso, porque procurar primeiro as coisas do reino dos céus para as demais ser acrescentado. E ainda vira em Romanos, ainda deu para Paulo falar, não se amolde ao padrão deste mundo. Olha só, o pastor está fazendo show, cobrando um absurdo de dinheiro, para ir lá, show é do mundo. Adoração é para Deus. Quando você vai lá para Deus, você vai entregar seu culto racional, você vai lá adorar, se prostrar. Você não vai lá por causa de um artista, de um pregador. A palavra, gente, quando Deus quer usar, ele usa até uma jumenta. Então, assim, vocês sabem. Então, se vocês estão vivendo um evangelho diferente, eu não sei. Mas eu conheço um Deus que usa jumenta, usa a sarça. Quando ele quer pregar, irmão, ele prega com qualquer um. Ele usa um mendigo, ele usa uma prostituta,
Ele usa qualquer um, quem que ele quiser. Ele usa até o inimigo para nos abençoar. Então, gente, o inimigo quer ficar enganando que ele não existe, que aquilo, o outro. Mas, velho, cara, dá um start na sua vida. Não deixa que essas coisas mundanas modifiquem o seu viver. Não deixa essas coisas matar o seu espiritual. Porque assim, você imagina só. Jesus, num dia que ele teve fome, ele amaldiçoou uma figueira, a figueira secou, meu filho. E Jesus falou, olha, se vocês crerem em mim, meu filho, vocês vão fazer isso mais que isso. Vocês acham que isso secar uma figueira é muita coisa. Vocês já me viram andar em água, vocês já me viram fazer 400 coisas. Mas uma figueira secar impressionou. Então, assim, a gente, se você não está irando ninguém, falando a verdade, vivendo a verdade, você está vivendo um evangelho fajuto. Mas eu não estou falando de irar, de ir lá e apurrinhar a pessoa. Eu estou falando de você viver a verdade, falar a verdade. Fale o que doer. Vai falar com o irmão, vai falar com a esposa, vai falar com o pai, vai falar com você mesmo. Vai doer. Você vai ver pessoas se te abandonar, pessoas se afastar, pessoas irem embora. Mas, cara, você não está juntando tesouros nessa terra, você está juntando no reino do céu. Você não vai ficar arrogante, prepotente, achar que você não precisa de pessoas. Mas você tem que viver nesse intuito de reinar com o Senhor. Imagina se você vivesse uma vida sem propósito. Você fala, Cristo, eu estou indo para o céu, vou ter o tesouro no céu. Mas vai lá, passa a perna nos outros aqui. É igual você vê os falsos pregadores aí. Tá preocupado só com isso aqui seu, irmão. No dia que você tá chorando lá, que você tá morrendo lá, ninguém pergunta como tá a sua vida. Deus não deixa nem dar o direcionamento que tem que te abençoar, porque não ouve ninguém. Ele ouve só o seu próprio interesse. Já vi um pastor, abraçou um mendigo no monte, conversou com o cara não queria nada, o cara queria cesta básica. Falou, quero comida. Ainda ganhou uma cesta, ainda foi levar na casa da filha dele e ele morador de rua. Foi abençoar a filha e ainda foi abençoado com uma também. Então assim, a gente tem que entender as coisas que Deus faz, sabe? Renovar nossa mente, gente. Tá o vento passando, Deus querendo voltar. Nosso Senhor tá irado. Nosso Senhor tá irado. Deus vai te fazer prosperar. Trabalhando. Trabalhando. Deus não vai plantar um pé de dinheiro na sua casa. Você tem coragem de pagar R$750 numa pista premium de um show de alguma igreja, mas não tem coragem de dar R$750 por irmão que está com as contas tudo vencidas, que Deus já está pedindo para abençoar a vida dele. Então, irmão, às vezes o irmão não vai abrir a boca não, porque ele fica com medo, igual a viúva lá foi e pediu para Eliseu, deixa eu ver aqui, Eliseu ou Elias, agora tá o Ezequiel. Meu filho, não dá pra lembrar tudo da Bíblia não, tem hora que a gente tem que usar. Tem hora que a gente tem que usar as coisas que as pessoas transformaram do mal. Elias, aí, a viúva acreditou em Elias. Então assim, gente, você... Viúva, é Elias mesmo? Deixa eu só digitar mais uma vez aqui. Viúva que devia e tinha só azeite. Eliseu. Foi Eliseu. Elias também abençoou uma, mas teve duas, né? Uma que confiou em Elias, deu o azeite dela e teve mantimento para ela e para o filho. E teve a de Eliseu, que foi a viúva que tinha vergonha, que o marido tinha morrido, estava devendo Deus e o mundo, era servo de Deus, e ninguém ajudou ele. Então assim, por causa de quê? Talvez ele não falou para ninguém, ele quis viver a obra loucamente. Então você tem que tomar cuidado. Viver o verdadeiro evangelho não significa que é largar tudo. Deus é ele, trabalho, ele, esposa, filhos vem debaixo de esposa, tá? E esposa, filhos vem depois de marido, tá? Pelo amor de Deus, para de destruir seu casamento
que o diabo fica lançando seta pra você cuidar só da criança. Então você tá casando errado. Ou senão não tá quebrando a maldição que precisa ser quebrada. Desculpa, gente, ser duro, mas é a verdade. A gente tem que falar a verdade falando reto, sem brincadeira, pra gente poder se atentar. Então, assim, é Deus, esposa, esposo, filhos, trabalho, ministério. Qual é o seu ministério? É pregar? Seu ministério é profético? Seu ministério é de intercessão? Seu ministério é levítico? Aqui, ó. Depois, igreja, mano. Porque Deus te chamou para você exercer seu ministério. Seu ministério, às vezes, não vai ser dentro da igreja, vai ser fora. Então, por que você... Entendeu? Às vezes você vai ser um pregador evangelista. Sabe onde você vai evangelizar? Na mesa do restaurante, dentro do trabalho, no dia que você está comprando uma coisa numa loja. É toda hora. Você não precisa estar com o microfone na boca, não. Você não precisa estar com o microfone na boca falando para um pessoal dentro de um templo, não. Dentro da igreja. E outra coisa, não existe igreja, a pentecostal, não sei o que, não sei o que. Não, é igreja. Cristo veio e fez igreja. Você não viu Pedro dar nome para a igreja, você não viu João Batista dar nome para a igreja, você não viu ninguém dar nome para a igreja. Cristo falou, minha igreja. Dele, é dele. Então para com esse negócio aí. Se placa fosse bom, estava dentro da sua casa, dentro da sua cama, te esquentando. Então, assim, a gente tem que trabalhar vivendo dessa maneira, procurando o que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Sabe? Porque senão a gente não vai viver os milagres do Senhor. E tipo assim, o que eu falo de viver milagre é só para se passar nesse plano aqui, porque isso aqui, gente, é só um tempo. É só um período, porque a gente vai reinar no céu, a gente vai viver com Cristo no céu. Lá as ruas são, pra vocês verem que não vale nada, ouro e prata, dinheiro. Lá as casas vão ser de ouro, as ruas de prata, ruas de ouro e casas de prata. Ô, velho, não interessa. Você tá entendendo? Mano, Deus me deu profecias para o ano de 2025. E eu recebo, Pai. Eu não quero barrar nada. Mas, caras, no meu coração, eu preferia que ele voltasse. Todas as profecias vão ser maravilhosas de viver. Acabei de casar, quero ter filhos. Mas se Deus voltasse, cara, ia ser melhor do que tudo isso. Porque eu ia viver com minha esposa na vida eterna e viver a vida eterna. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Porque senão, cara, a gente vai ficar num ciclo de castigo até Deus soprar nessa terra aqui e acabar com tudo. Acabar com os falsos profetas, acabar com os falsos pregadores, com as pessoas que ficam escandalizando a palavra. E vai vir acontecer muita coisa nesse mundo, tá? Deus vai... Nossa, esse ano, irmão, o pessoal achou que ia ser colheita, mas vai ser cajado. Cajado. O vento vai passar com força. Então, irmão, se segura. Se segura. Que Deus vai ver aí todo mundo. Se está com ele mesmo. Vai ver se vão aguentar igual Jó. Todo mundo fala muito de Jó, né? Eu quero ver, meu filho, na hora que quebrar, na hora que estiver doente, você vai falar, se Deus deu, Deus tirou. Quero só ver. Você vai ter esse negócio, vai falar, por que eu tô passando por isso? Irmão, Deus conhece seu coração, tá? Deus conhece o seu coração. De todos nós, até eu mesmo, tá? Deus conhece o coração de todo mundo. Então eu quero ver, na hora que Deus passar, se vai ter Deus deu, Deus tirou. Quero ver. Por que Deus está deixando isso acontecer na minha vida? Irmão, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece muito o nosso interior. Deixa eu só pesquisar aqui que eu não lembro versículo de mente não, porque é muita coisa. Aí, ó, Jó 1:21. Forte. Jó 1:21. Gente, tudo é na palavra. Não tem nada que eu faça na minha vida, nada que eu acredito sem estar aqui na palavra. A gente tem que entender e ver isso aqui que o Senhor fala conosco, porque esse é o meio de comunicação de Cristo conosco. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu,
e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí, irmão, você está preparado? Está preparado para agradecer a Deus quando Ele tira as coisas? Ou você só está reclamando dos seus mimos, que são perdidos? Porque igual eu falo, Deus chamou a gente para reinar nos céus, é para procurar primeiro as coisas dele, que a justiça é dele. Por que você está preocupado aqui? Com o carro daqui, com a roupa daqui? Claro, irmão, ele pode fazer próximo, claro, mas o seu coração vai para onde? Você vai abençoar, derramar outras vidas? Eu vi um empresário falando sobre isso. Deus deu uma visão para ele, uma ideia para ele abrir escritório no Brasil inteiro. Sabe o que ele fez? Só ficou na cidade dele. Quebrou. E aí? Aí Deus foi um dia e mandou falar com ele: eu te dei uma coisa para você derramar sobre vidas. Não era para você ficar só para você. O seu satisfeito não é o meu satisfeito. É igual eu, Deus me deu uma palavra da empresa. Eu quero ter um escritório, porque eu quero contratar pessoas, eu quero abençoar vidas, ser abençoado e poder trabalhar da onde que eu precisar trabalhar para poder pregar a palavra. Então, assim, olha só a mentalidade, tudo condiz com a nossa mentalidade, com o que Deus falou. A gente freia o que o Senhor faz, ou a gente entrega para o Senhor o que a gente faz. Então, assim, é igual um versículo que eu estou usando muito: fazer de todo o coração, porque, e com toda a força, Eclesiastes. Eu estou usando nas minhas propostas quando eu mando para um cliente. Faça com todas as forças, como se fosse para Deus. Então, assim, faça tudo como se fosse para Deus, gente. Igual aqui, eu comecei hoje falando lá de Gênesis. Já passei por Mateus, já passei por Romanos. Não eu, né? O Espírito Santo me usou. Eu não tenho glória nenhuma nessas palavras. E nenhum conhecimento eu tenho a não ser de Deus. Igual eu passei lá, falei já de Eva, né? Que ela foi enganada pela serpente. Por isso que as mulheres têm um selo para mostrar sua virgindade, a sua pureza, e os homens não. Porque é igual lá, na palavra fala, que foi, ambos se abriram os olhos só quando o homem comeu o fruto. Olha lá, o fruto, olha lá. E a mulher tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido. Não falou para ele o que era que ele estava comendo. Ele nem fazia, ele confiava tanto na mulher, que ele não tinha conhecimento do bem e do mal, que ele comeu o fruto. Quanto comeu o fruto, ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos. Foi junto. A mulher não estava em pecado, não. O homem que pecou, porque Deus deu a ordem para o homem. Então, gente, as maldições estão entrando na vida por causa do homem. Quem está falando? Claro que tem mulher hoje em dia que também está corrompida. Por que o diabo pega e quer tirar a pureza desde cedo da mulher? Por que ele está ativando a sexualidade cada vez mais cedo? Para tirar a pureza, para tirar o selo. A coisa que Deus entregou, irmão. Olha só, aí Deus foi lá, falou lá em Mateus. Aí como que Deus é justo? Lá de trás já tinha a justiça do Senhor. Que Deus fala: não vos preocupais com as coisas desse mundo. Porque não se preocupais com as coisas desse mundo. Porque, né, preocupai primeiro com o tesouro do reino dos céus. Porque Ele é justo. E depois procurai, gente, trabalhar pela renovação do sua mente, porque esse mundo jaz uma lei. Então, assim, Deus tem dado todas as chaves pra gente viver a vida eterna, as unções e os moldes do Senhor. Então a gente tem que pegar isso e startar e seguir o caminho de Deus. Não esquecendo, gente, como eu sempre falo no final, orar o Salmo 91 todos os dias, nos dias das lutas, Salmo 70, e todos os dias revestir da armadura de Efésios 6. Coloque isso como um cronograma da sua vida, antes de sair de casa, antes de fazer tudo. Eu estava acelerado, eu estou freando, que eu vou voltar a fazer isso, porque temos que fazer isso. Pega essa chave do Senhor. Pega essa chave do Senhor. Todo dia, antes de sair, Salmo 91, Salmo 91, Efésios 6. Tire um tempo para ler a Bíblia antes de sair de casa. Pare com os 10 minutinhos a mais para dormir. Pare com essa de burlar o Senhor. Porque o Senhor quer intimidade. Ele conhece o nosso coração, gente. Esse ano vai ser um ano. Todo mundo achou que ia ser ano de colheita. Vai ter colheita. Mas vai ter ceifação também. Por causa que Deus vai igual.
ouvi também uma pregação muito interessante que fala qual que é a diferença do trigo e do joio. O trigo, quando amassado, ele vira alimento. O joio vira veneno. Então a gente tem que se atentar a isso, porque o Senhor ele já tem algo preparado nesse sentido, entendeu? Então a gente tem que se trabalhar para a nossa renovação, procurar entender por que Cristo fala de tantas coisas na Bíblia, tantas coisas que ele usa como referência. Então esse ano vai ser de colheita, mas também vai ser ano de ceifação do Senhor, porque ele sabe os verdadeiros corações, as verdadeiras intenções. Os escândalos que estão vindo não é para assustar ninguém, gente. Show é coisa do mundo. As pessoas estão se amoldando ao mundo. E Romanos fala o quê? Romanos fala da seguinte maneira: não se amolde ao padrão deste mundo, velho. Não se amolde ao padrão desse mundo. O cara tem R$750 para pagar para ir num show, para ser prêmio, para ver o pregador de perto. Você está colocando sua fé num pregador em Deus, cara? E aí? A palavra confronta, cara. Então trabalhe pela renovação de sua mente. Trabalhe pela renovação dessa mente. Mas transformar, porque sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, é algo muito forte. Porque as pessoas estão se amoldando ao mundo, achando que estão agradando a Deus. E é pelo contrário, gente. Mateus 5,17. Eu não vim para mudar nada no que a lei e os profetas falaram. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu, a terra passe, nem um i nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que se observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarás no reino do céu. Então, gente, Deus tem algo preparado. E ele não, nosso Deus não negocia, porque ele é justo. Então, prepare, se arrependei-vos. Aquelas pregações que a gente escuta os caras falando muito na praça, gritando igual um desesperado doido, que já teve revelação de Deus. Então arrependei-vos enquanto dá tempo. Se preocupais com as ansiedades do dia de hoje, porque amanhã, os mal de amanhã já são outros, porque às vezes a gente nem vai estar lá, né? Então, não deixe Deus falar, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu leio a palavra, amanhã eu peço perdão a Deus pelo meu pecadinho. Não existe pecadinho não, tá? Tudo na mesma proporção. Então, gente, Salmo 91, armadura de Efésios 6, todo dia, quando acordar para sair de casa. E, nos dias difíceis, Salmo 70. Glórias ao Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor venha estar derramando a porção de quem for ver essa pregação, Pai. Eu não faço por mim, Pai, eu faço pelo Senhor. Eu espero que o reino dos céus se aproxime da terra com essas pregações, Senhor Deus. Pai, que essa ferramenta seja útil para o Senhor, Pai, que não seja derramar. Pai, que não seja morte, mas seja ressurreição na vida dos irmãos. Pai, que o Senhor venha transbordar um rio de água vivas, Pai. Pai, que os véus saiam dos olhos e da mente, Pai, dos ouvidos, Pai, das pessoas que ouvirem. Pai, que as pessoas não achem que é por mérito, Pai, nada, Pai, para eu poder soberbar, mas que seja para ser tocado o coração e reavivado o Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro com o Senhor. Esconda-nos no esconderijo do Altíssimo, Senhor Deus. Cubra-nos com a armadura de Efésios 6, para que essas batalhas fiquem mais amenas, Pai. E que a gente possa, Pai, propagar a sua boa, perfeita e vontade agradável, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Misericórdia, né? Só belezinha.